Unção e manto, capacitados para vencer. O óleo da unção. A paz do Senhor, meu querido. Que bom que você está conosco. Nós estamos tratando de um assunto tão maravilhoso que fala da unção do Espírito Santo e o manto que o Senhor coloca sobre os seus ungidos. Se você desejar, compartilhe este vídeo, curta, comente e inscreva-se no nosso canal para que você esteja sempre por dentro das mensagens que o Senhor traz, dos estudos que vêm ao nosso coração para compartilhar com você. Como nós vimos no vídeo passado, a unção é a habilidade dada por Deus ao crente para que possa fazer a obra do ministério e para que possa servir aos propósitos do Senhor Jesus. Já o manto é a cobertura também dada por Deus aos seus servos, para que não sejam destruídos pelo ataque do inimigo. Nós falamos no vídeo passado sobre os elementos especificados por Deus para o óleo da unção. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre o óleo da unção. Salmos 89, 20 ao 24 diz assim: Achei a Davi, meu servo, com santo óleo o ungi, com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei aos que o odeiam. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Nós vemos nesse texto a mão do Senhor trazendo cobertura sobre a vida de Davi e o óleo sendo derramado sobre ele. O óleo da unção, ele é feito do azeite, feito do fruto da oliveira. Chamado de ouro líquido pelos mediterrâneos, é um excelente aliado para combater doenças cardiovasculares, prevenir câncer e diabetes, fortalecer os ossos, melhorar o funcionamento do cérebro, emagrecer, melhorar os sintomas de artrite, reumatoide, pode diminuir o risco de depressão, previne a colite ulcerativa, retarda o envelhecimento e pode evitar o Alzheimer e também combate bactérias. Como nós percebemos, o óleo de oliva é maravilhoso e por isso simboliza diretamente a pessoa do Espírito Santo, como nós veremos a seguir nesta aula. Quem está ungido com o Espírito Santo deve esperar o melhor de Deus para a sua vida, na saúde, na sua família, nas finanças, fortaleza para vencer os ataques malignos e para ter um ministério vitorioso. Então, quando a pessoa está na unção do Espírito Santo, é uma pessoa mais do que vencedora. A unção sobre alguém tem 3 características importantes. E a primeira é que a unção é uma substância celestial tangível, ou seja, quando falamos de tangível, é que é tocável. A unção sobre a vida de alguém pode ser tocada. Quem tem a unção, irmãos, vai transmitir isso. E quem estiver à sua volta poderá perceber a unção na vida dessa pessoa. Quando nós nos aproximamos de alguém ungido ou alguém que está ungido se aproxima de nós, podemos sentir arrepios, podemos sentir calor, podemos sentir alegria, podemos sentir também, às vezes, moleza nas pernas, podemos sentir quebrantamento, vontade de chorar, vontade de rir e podemos até mesmo cair no espírito pelo simples fato de estar na presença de alguém aonde o óleo da unção transborda na vida dessa pessoa. Agora, se alguém estiver carregado de espíritos malignos,
diante da presença de alguém que carrega o Espírito Santo, essa pessoa pode ficar confusa, pois sentirá medo, sentirá ódio, raiva, opressão, desejo de esbravejar, desejo de sair correndo, sentimento de morte, às vezes sente ânsia de vômito, desejos de agredir, de insultar. Todos esses sentimentos ruins são manifestos pelo espírito imundo que habita na pessoa, causando na pessoa esses sentimentos de aversão à pessoa que está ungida. Isso eu tenho presenciado inúmeras vezes, aonde o inimigo se manifesta trazendo esses atributos tão contrários ao que é normal. Na realidade, é que o espírito imundo não suporta a presença do Espírito Santo e ele também odeia o ser humano. Quando o espírito imundo ele é expulso, a pessoa sentirá de imediato alívio profundo, paz e logo ela é tomada de um sentimento de amor. Aquela pessoa que antes estava esbravejando, que estava falando que ia matar, que ia destruir, que ia se vingar, quando o espírito imundo é expulso, já começa a manifestar uma paz, uma alegria, um alívio, a respirar fundo e começam a manifestar sentimentos de amor. A pessoa liberta, ela sente amor e gratidão por Jesus e pelo Espírito Santo e normalmente demonstra esse amor pela pessoa que foi usada por Deus para libertá-la. Isso é comum acontecer. Então, como nós vemos e acabamos de ver aqui nessa pequena fala, a unção ela é tangível, você consegue ver, você consegue tocar. A unção é maravilhosa. Segundo, a unção pode ser também armazenada em roupas e objetos. E aqui eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu estou te falando, porque nem sempre a pessoa ungida por Deus poderá estar presente num momento de dificuldade, de luta. Claro que o Espírito Santo estará sempre contigo, mas a palavra diz que nós devemos orar uns pelos outros. Também diz que se há alguém enfermo, se há alguém doente, chama os presbíteros da igreja. Então Deus faz de nós pessoas dependentes uns dos outros. Por isso que eu quero que você preste atenção nesse detalhe, que roupas e objetos podem sim armazenar a unção do Espírito Santo. Quando um louvor, uma mensagem, onde se é carregada da unção, da presença do Espírito Santo, foi gravada em vídeo ou mesmo em áudio, quando nós ouvimos aquele louvor, a gente sente a presença de Deus. Pode passar meses, pode passar anos. Quando você volta a ouvir aquele louvor, quando você volta a ouvir aquela mensagem, assistir aquela mensagem, onde aquele pregador, aquele cantor estava cheio da unção de Deus, aquela unção ficou gravada, ficou registrada e é impressionante que todas as vezes que você ouve, você sente a presença do Espírito Santo naquela gravação. Então, por isso que eu digo para você, a unção ela pode ser armazenada em objetos, em coisas. No decorrer da nossa vida, na nossa busca por Deus, cada vez mais a nossa sede pela presença de Deus exige mais unção. Por isso que nós estamos sempre em busca de um novo cântico, um novo louvor, uma nova mensagem, porque o Senhor tem novidade de vida a cada manhã para nós. Porém, é inegável que aquelas mensagens antigas, aqueles louvores antigos, aonde Deus se manifestou e foi registrado, a unção permanece impregnada naquele louvor, naquela palavra. Então, indo agora diretamente ao ponto, a unção pode ser também armazenada em roupas. Quer ver só? Atos dos Apóstolos,
capítulo 19, versículo 11 e 12 diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Olha que coisa maravilhosa! O apóstolo Paulo, ele impunha as mãos, o milagre acontecia. Mas havia determinados lugares aonde ele não podia ir. Então as pessoas levavam os seus lenços, levavam os seus aventais, porque ele trabalhava na construção de tendas. E quando aquele avental, quando aquele lenço chegava até o lugar onde estava a pessoa enferma, eles colocavam aquele objeto e a pessoa era curada, a pessoa recebia o milagre. E o nosso Deus não mudou, ele permanece sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, não permita que a sua fé seja abalada, que a sua fé seja roubada, que a sua bênção seja roubada pelos incrédulos que hoje não acreditam em mais nada. Hoje eles falam que basta orar, mas você não vê milagres na vida deles, você não vê Deus operando nada na vida deles. São murmuradores, são pessoas usadas pelo maligno para roubar a tua fé. Se você crê, receba o teu milagre, seja por um objeto que um ministro do Evangelho enviou até a tua casa. Às vezes alguém ora por um copo de água e diz: ei, receba agora, toma essa água aí na tua casa, e é orado, é clamado. São atos proféticos e esses atos permanecem de pé até os dias de hoje. Olha só, a unção ela também fica impregnada em seu corpo. A pessoa que está cheia da unção, que recebeu a unção do Espírito Santo, o seu corpo está cheio de Deus. Olha só o que diz segundo livro de Reis, capítulo 13, o versículo 20. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Veja só, Eliseu já havia morrido, mas a unção ainda permanecia nos seus ossos. Então, meu irmão, quando você tiver a oportunidade de estar perto de um homem de Deus, não se acanhe, abraça essa pessoa, receba a unção de Deus sobre a tua vida, receba a cura, receba o milagre, porque a unção, ela fica assim, impregnada na pessoa. Algumas vezes, a unção contida numa pessoa ou num objeto não é suficiente para operar o milagre. Quer ver só? Segundo Reis, capítulo 4, e o versículo 29 diz assim: E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não os saúdes. Ou se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: O menino não despertou. O menino, filho dessa senhora, faleceu. E o profeta, ele crê que ao colocar o bordão sobre o menino, o seu bordão, o menino ressuscitaria. Mas não aconteceu, porque a unção que estava impregnada naquele bordão não foi suficiente para levantar aquele menino da morte. Então isso é importante você compreender todas essas coisas, porque quando nós lidamos no campo natural, quando você vai tomar um antibiótico, o médico já diz: daqui 3, 4 dias vai começar a fazer efeito. E aí você toma um dia, 3, 4 vezes ao dia, vai no segundo, e lá pelo terceiro dia que você começa a ter a resposta daquela medicação. Mas quando falamos das coisas espirituais,
Nós queremos muitas vezes que o milagre aconteça na hora e não entendemos que há uma batalha entre a morte e a vida, entre as coisas de Deus e as coisas do diabo. Não entendemos que é uma batalha verdadeira. Então, quando o Senhor Jesus também, em certa ocasião, orou por alguém e perguntou àquele homem que era cego, o que vês? E ele diz, vejo os homens como árvores. O Senhor volta a orar, depois o Senhor volta a orar de novo. Então, o próprio Senhor Jesus deixa exemplo que a batalha é real e que muitas vezes o milagre não acontece na hora, mas quem continua clamando, quem continua crendo, a unção vai atingir o nível necessário para que o milagre aconteça. A unção também pode ser transferida de uma pessoa para outra. Agora, é importante nós frisar que essa transferência de unção, ela não depende nem da pessoa que vai receber e nem da pessoa que vai transferir a unção. Então, às vezes nós olhamos alguém dizendo, pastor, ora por mim que eu quero a unção que está sobre a sua vida. O pastor pode desejar também que você receba essa unção, mas quem decide isso é a pessoa do Espírito Santo. Então, a gente precisa estar sempre ciente disso. O pastor orou por mim e a unção veio. Talvez não. Talvez você sentiu a alegria do Espírito Santo, mas aquele mover que está sobre o pastor, que está sobre o profeta, sobre o apóstolo, ela sim será compartilhada com alguém quando Deus quiser e quando o Espírito Santo assim o desejar. Nada impede que você peça isso, que você deseja, mas é preciso saber que não basta o nosso desejo. O que vai definir isso é a vontade do Espírito Santo. Olha só, Números capítulo 11, versículo 16 diz: E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação e ali estejam contigo. Nós já percebemos aqui que Deus deu a Moisés a possibilidade de Moisés escolher as pessoas que Moisés quisesse. O Senhor diz para ele, traz 70 que você sabe que são anciãos entre o povo. O Senhor deu para Moisés esse direito aqui. E aí diz assim no versículo 17, então eu descerei ali e falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Aqui esse Espírito está com minúsculo, referindo-se que é o Espírito de Moisés. O Espírito que foi tirado dele, podemos entender como se o Espírito de Moisés foi compartilhado. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Presta atenção. Quando uma vela acende outra vela, e assim sucessivamente, a luz vai se tornando cada vez mais forte. Uma vela sozinha, ela tem um brilho, e ela pode acender uma outra, e acender inúmeras velas, e aquela luz vai ficando cada vez mais forte. Porém, nenhuma precisa deixar de brilhar para que a outra brilhe. Olha que maravilhoso. Assim é a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo que está sobre ti pode ser compartilhado com o teu irmão. Se você tem a variedades de língua, você pode orar por alguém, de repente aquela pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. Se você tem o dom de profecia, você pode estar orando e aquilo vai ser compartilhado com a próxima pessoa. O dom da palavra, o cântico espiritual, e dessa maneira a luz de Cristo vai resplandecendo mais e mais dentro da igreja, no bairro, na cidade, mais e mais pessoas cheios da unção do Espírito Santo de Deus, cheios do óleo que representa o Espírito Santo. Agora, veja só, a unção de uma pessoa é muito poderosa, mas quando compartilhada pela direção do Senhor Jesus, não tem comparação. Então guarda isso no teu coração. Por mais que você seja usado por Deus, nunca será tão poderoso como quando uma igreja move na unção do Espírito Santo. Por isso que a minha luta,
o desejo do meu coração sempre é que toda a igreja seja ungida, toda a igreja fale em outras línguas, mova nos dons do Espírito, porque assim nós poderemos fazer um estrago grande no inferno e trazer almas para o Senhor Jesus. Meu amado irmão, se você tem dúvidas, se você gostaria de saber mais sobre esse assunto, faça a sua pergunta. Se você tem uma posição diferente, se você pensa diferente do que eu ministrei hoje para você, você pode também fazer o seu comentário, mas não esqueça de colocar a tua base bíblica, para que não fique só em palavras, porque palavras, como eu já digo sempre, até papagaio fala. Agora, quando você mostra pela palavra de Deus, a gente pode chegar a uma conclusão maravilhosa. Meu amado irmão, se você gostou desse vídeo, compartilhe com os teus amigos, com os teus irmãos, dá um amém aí, dá um glória a Deus e também se inscreva no canal para que o nosso canal cresça, para que a gente possa avançar e prosperar cada dia mais. Um forte abraço e fica na paz do Senhor Jesus.